Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. Podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. E uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço carinhoso para os estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e principalmente para você que é do Paraná, do nosso Noroeste, e também para você que nos assiste aí na Europa, principalmente em Portugal, na Espanha, onde nós temos audiência. E hoje nós temos a honra e o prazer de bater um papo com essa estrela aqui, que está aqui na minha frente, doutora Franciele. Ela que é vereadora, é advogada, é mãe, é mulher, trabalha em casa, ou seja, é uma mulher multifacetada e está aqui para abrir o seu coração, para bater um papo gostoso com a gente. Doutora Fran, seja muito bem-vinda. Rosa Franciele Silva. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, doutora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra estar à disposição da senhora aqui. Então, eu estou aqui livre, leve e solta. Hoje nós vamos tirar aqui do coração da doutora coisas que você vai adorar saber, eu tenho certeza disso. Curiosidades da doutora Fran. O histórico de vida dela, como que foi a sua infância, as lutas, as dificuldades e, finalmente, a vitória, né, doutora? Amém. Sem luta não há vitória, não é isso? Jamais. Uhum. Amizade, doutora. Fale sobre essa foto para nós, o que ela te representa, o significado dela na sua vida. Sim, já começou pegando pesado, né? Assim, amizade é minha família. Então, essas pessoas que estão aí, tá faltando uma ainda, que é a Liliane, eu acho que deve ter alguma outra. Esse evento ela não pôde estar, mas essa foto é uma foto que me remete aquela amizade que é verdadeira, incondicional, né? Nós não temos mais a Kelly, né? A Kelly foi morar no céu, mas deixou muito, muito, muito exemplo para nós que ficamos aqui para fazer por ela o que ela não conseguiu fazer. Tem a Vanessa, a Michele e a Liliane, nós estudamos juntos desde o pré. Que nós legal, começamos no doutora. Pré e fomos até ali o segundo grau, que daí separamos. Mas a amizade nunca. Então a gente está uma na casa da outra, sempre conversando, festando. Doutora, posso dizer que é uma amizade raiz? Bem raiz. Bem raiz. Bem raiz. São minhas irmãs. Que legal, doutora. Muito bacana. Vamos ver mais uma foto. Essa foto tem um significado para mim, eu vejo assim, de liberdade, nossa, que gratidão pela vida. Sim, essa foto é em Natal, né, uma viagem que nós fizemos, e ela representa para mim totalmente isso. O mundo é pequeno para mim, sabe? Não tem limites. Aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, tá aí, tá tudo aberto, só depende de mim, de querer fazer aquilo que meu coração manda. Né? Então é liberdade mesmo, liberdade. Doutora, tá linda. O lugar é lindo, a paisagem é linda muito e você tá lindo. muito linda. E essa foto? Essa foto é um novo ciclo da minha vida. Né? Aí foi quando eu e o André nós assumimos publicamente o nosso relacionamento. Né? Nós estamos juntos aí há 6 para 7 anos. E aí foi onde nós resolvemos mostrar para todos, né? Então, essa foto, para mim, é o começo de tudo. Né? O começo onde a gente resolveu mostrar o nosso amor para todas as pessoas, de tudo que é possível, de tudo que é válido e que a gente sempre consegue. Nossa, que legal, doutora. E que casal lindo, viu? Obrigada. Lindo, lindo. Aí, doutora? Aí foi o juramento da OAB. Né? Eu havia feito um primeiro juramento que eu fiz em Ponta Grossa, mas depois, por questões de trabalho, eu precisei dar baixa na OAB porque era incompatível. Pode falar um pouquinho disso. Eu trabalhei no fórum muito tempo, né? Então, eu
quando eu terminei minha faculdade, eu estava no fórum e eu acabei, por graças de Deus, sendo aprovada já no último ano da faculdade na UAB. E a gente tem toda aquela emoção, toda aquela alegria, né? Então, o primeiro juramento que teve, nós fomos, foi eu e uma amiga minha em Ponta Grossa e fizemos. Mas depois, eu continuei trabalhando no fórum, né? Por um tempo. Isso, eu combinei com a minha irmã e eu falei, olha, Angélica, eu vou ficar mais esse ano, então se você quiser que eu treine alguém para ficar aqui no meu lugar, mas o meu compromisso é só esse ano, depois, o ano que vem, eu vou voar. Eu vou criar asas, né? Eu vou correr atrás da minha profissão. Sim. E aí eu tive que dar baixa na UAB, porque tivemos denúncia no Tribunal de Justiça que eu tinha a UAB válida, mas teve isso também, doutora? Teve isso também, doutora. Tive isso. Então, não me senti em nenhum momento ali. Fiquei triste na hora, mas eu falei que isso... Não, eu não cheguei a ficar sabendo, não. Eu acredito que foi... Teve. Então, aí, fui lá, dei baixa na UAB, e no outro ano, depois que eu havia já saído, me desligado do fórum, aí eu fiz o juramento em Paranavaí, que foi a primeira aqui da região, e aí eu fui lá e fiz o juramento para começar a exercer a advocacia. Entendi. Muito bacana. Mas doutora. a advocacia já começou turbulenta para mim. Percebe-se que sim. Bem turbulenta, bem turbulenta. Doutora Fran, nos áudios, você descreve uma infância humilde. Sim. E realmente todo mundo sabe que sim. Via os seus pais na lida rural, certo? Na lida rural. Que valores específicos seus pais plantaram em você e também nos seus irmãos, que se tornaram a base de tudo que você construiu depois? Fale sobre a rocha firme que eles criaram em você, doutora Fran. Veja, falar dos meus pais me remete à emoção, né? A gente tem, meu pai vai fazer agora 89 anos e a minha mãe 84, né? Eu fui ali, dentre os 6 filhos deles, os meus irmãos falam que teve mais regalias, né? Meus outros irmãos... Os mais privilégios. Isso, os meus irmãos ali, todos foram de roça mesmo. Meu pai, além de café, também de gado, algodão naquela época, né? E a minha mãe sempre ali. E cada um foi tendo o seu cantinho, mas assim, o que me traz muito, que me marca muito, meus pais... Eu nunca vi meus pais brigarem. Nunca vi. Eu não tenho cena de discussões dos meus pais. E minha mãe sempre... Meu pai não tem estudo, né? Minha mãe tem até a 5ª série. Meu pai não sabe ler, não sabe escrever, mas é um ótimo matemático, né? Sim. Então, assim, aquilo ali, a minha mãe sempre trabalhava em casa e meu pai ia para a roça. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 6. 3 homens e 3 mulheres. E daí, todo mundo... A gente brinca em casa, a gente fala que meu pai e minha mãe ensinou os 6 filhos a só trabalharem, né? Então, qual que era o nosso lema? Você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você consegue, mas através do trabalho, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar ser desonesto, é só você. Você quer, você trabalha, né? E isso foi sempre ali o lema da nossa família. Então, minha mãe não ia ao supermercado, quem fazia as compras era o meu pai, né? Então, meu pai já chegava, então era tudo muito regrado dentro de casa. Os meus irmãos, cada um seguindo a sua vida, e eu fiquei por último, com o meu irmão Alexandre, que é o mais novo dos homens, e eu a mais nova das mulheres. E nós ficamos mais tempo interligado ali, que ficamos dentro de casa. Mas o que a minha mãe é uma mulher, uma senhora de muita fé. A minha mãe é de uma fé, doutora, que a senhora não tem noção. A senhora não tem noção que se ela tiver com uma dor, a fé dela tira a dor dela. Então, assim, nós, na nossa família, já passamos por muitas dificuldades, questões de saúde, né? Meu pai, há muito, desde lá 94, 92, meu pai teve um primeiro câncer. E de lá para cá, a fé, a união da nossa família, todo mundo de joelhos, de rezar, de pedir a Deus a misericórdia, a cura, né? Nós tivemos a cura, tanto do meu pai, minha mãe sempre depois teve uns problemas de visão, passou por transplante de córnea, né? Tive assim, minha irmã também já teve alguns problemas de saúde que também, através da fé,
foi curada, graças a Deus. Então a gente tem um exemplo, meus pais para mim, é exemplo de tudo. De superação, de fé, de trabalho, de alegria, de sucesso, sabe? Então eu tenho eles para mim como, é o que eu falo, meu pai, minha mãe, e é claro ali vem com os meus irmãos, eles construíram a nossa base em cima de uma rocha que ela é inquebrável. Eles são o seu maior legado, doutora Meu maior Fran? legado, eu faço tudo pelos meus pais, tudo. Tanto eu tive uma época que morei nos Estados Unidos, fui embora. Nós vamos falar disso. Isso, e eu voltei por causa dos meus pais. Eu voltei porque eu falei, olha, aqui para mim deu, eu quero ficar perto dos meus pais. Hoje eu vou na casa dos meus pais 3 vezes ao dia. Então eu passo de manhã, ao ir para o escritório, eu passo na casa dos meus pais, eu almoço com eles todos os dias. Olha que legal. E no final da tarde, 5 horas, 5h30, é o horário do café da tarde. Então todos os dias eu vejo ele e o domingo a gente tira para ficar com eles também, aí a gente já faz o domingo inteiro. Então para mim é tudo. Meus pais para mim é tudo. Tudo. Minha base, minha vida, né, o que eu sou. É a rocha firme. Minha rocha firme, inabalável. Acho que a gente está preparado como família para o que vier. Tivemos vários tropeços, tivemos várias caídas. Sim, claro. Como toda a família, exato, né, mas tudo serviu de aprendizado. Todas as vezes que nós caímos, cada um pegou na mão um do outro e conseguimos levantar todos juntos, todos firmes e fortes com a graça de Deus. E estamos aí, firmes e fortes. Doutora, deixa eu fazer um elogio aqui explícito. Eu acho que a sua oralidade, a sua verbalização se tornou excepcional. Eu não sei antes, quando você ficava nos bastidores, no fórum, como era, mas você como política, como advogada, você se expressa muito bem. E isso é uma qualidade de poucos. Não são todos que têm essa facilidade de fala. E você fala muito bem. Obrigada. Quero deixar registrado isso já. Fico feliz. Obrigada. Eu confesso que, assim, eu tô com as mãozinhas aqui, assim, ainda fico... falar da gente é um pouco mais complicado, sim, né, doutora? Você expor um conteúdo diferente, você debater algo é diferente do que você... Falar de você, né? Falar de você. Então, confesso que eu agora já estou mais calma. Já passou ali o friozinho na barriga. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho do esporte, tá bom? Opa, vamos. O esporte, podemos afirmar que foi a sua primeira paixão, certo? Certo. E sua primeira janela para o mundo além da roça. Sim. Depois, se puder falar um pouquinho também da roça, dos momentos que você teve, fala também, tá? Como o contato com o esporte, mesmo sem recursos para um tênis melhor, por exemplo, te ensinou sobre competição, trabalho em equipe e superação? Veja, doutora, eu tinha aqui uns 7, 8 anos. Meus pais trabalhavam ali para o finado José Evangelista, era uma granja, né? E daí a gente... Desde pequena, minhas irmãs já iam, meus irmãos já iam, a gente falava encher balainho, né, para fazer mudas de café, sim, né, sim. As mudas. E eu já ia, então a gente fazia de tudo, pegava aquela latinha. Você tinha que idade, Eu doutora? tinha 7 para 8 anos. Sim. E aí a gente pegava aquela latinha de elefante pequenininha de extrato de tomate para fazer a boquinha do saquinho. E ali foi quando a gente já começou assim, você quer? Pode. Mas a gente tem que ser unido como família, entendeu? Então, ali eu comecei, meu pezinho na roça, que eu me lembro, foi a questão do balainho mesmo. Depois dali, eu ia para a escola, né? Eu sempre estudei de manhã, e à tarde eu sempre fui menina moleque, eu sempre falo assim, porque meu irmão, eu só convivia ali com meninos, né? Meu irmão mais velho que eu, e então ele reunia, eu ficava no meio deles, ficava pra lá, ficava pra cá, então eles iam jogar bola na rua lá, eu ia junto, chovia, era banho de lama, a gente ia, né? Claro que eu sempre era mais penalizada, porque minha mãe me castigava mais, sim, porque não era pra mim estar lá. Mas aí, depois disso, aí eu comecei a ir pro esporte, gostava mesmo de treinar, então tudo que a escola oferecia, eu participava. De tudo. Então era voleibol, futebol, handebol, tudo eu participava. E daí a minha mãe, eu chegava da escola, minha mãe, olha, os afazeres domésticos. Então eu cuidava ali da casa, né, do pós-almoço, e depois eu ia praticar o esporte. E aquele meio de esporte, todo mundo tem ali, um tem um tênis melhor, e meu tênis era bem castigadinho, sabe? A gente morava numa estrada de terra, era terra. E para ir para a escola, eu andava ali uns 150 metros, mais ou menos,
que era da minha casa, até a caixa d'água lá na rua Curitiba. E aí a gente colocava umas sacolinhas no pé para não sujar o tênis. Aí chegava lá em cima no asfalto, a gente tirava a sacolinha e continuava para não andar com o tênis sujo. E aí todo mundo com tênis melhor, meu tênisinho surrado. A gente ficava ali 2, 3 anos com um par de tênis, né? E minha mãe sempre falava, olha, é o seu necessário. A gente não precisa ser supérfluo, a gente precisa ter o necessário. E eu questionava, mas eu quero um tênis melhor. Aí dia de domingo, aí toda a família se reunia. E aí um dia a minha irmã falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, a minha mãe ela quer um tênis, mas né, é difícil, não dá. Tá bom. Aí no outro dia, minha irmã chegou e falou assim, o que você tá atazanando, mãe? Eu falei assim, olha, eu quero um tênis. Mas e daí? Você não ganha, você não tem? Eu falei assim, então arruma um emprego pra mim. Olha só. Falei pra ela, arruma um emprego, porque eu vou trabalhar. Eu tinha 14 para 15 anos. Aí no outro dia, eu cheguei da escola, ela já estava lá. A Angélica. Aí ela chegou e falou assim, olha, pode almoçar que você vai começar a trabalhar comigo. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, você vai começar a trabalhar comigo. Eu falei, opa, então vamos. Foi em 1998. Olha só. Foi quando eu comecei a trabalhar no fórum, trabalhava no período da tarde. Então acho que foi meados de 98. Eu trabalhei no período da tarde e em 99 eu já fui estudar à noite, daí para trabalhar durante o dia. Então, assim, o que isso tem muito para mim? A gente pode aquilo que a gente quer, sabe? Então, a gente fala... Eu sou uma pessoa que eu não tenho preguiça. Eu não tenho ego, nem superego. Se for para mim fazer capinar, eu vou lá e vou capinar. Se for para mim ir lá para a Câmara de Vereadores, eu vou para a Câmara de Vereadores. Se for para ir para o Tribunal de Justiça, eu vou para o Tribunal de Justiça. Sabe? Então, o que você delegar para mim, pode ter certeza que não pode ser que não saia com excelência, mas eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer. Então, eu nunca tive preguiça para essa questão. Você se define como uma pessoa destemida? Sim. Sim. Doutora, eu falo assim, quando eu fui para os Estados Unidos, o que eu já fiz nessa minha vida, assim, eu acho que já superou todas as minhas expectativas. Todas as minhas expectativas. Os medos, os anseios. Tudo. Então, isso aí, para mim, eu trago um grande valor dentro de mim, que é família, é o que eu falo. Se não é a família, não sei. Eu tive propostas para jogar fora, inclusive. Ganhei bolsas de estudos em Maringá. Mas não era para ser. Então, naquela época, não era para ser. Deus preparava uma outra coisa para mim, né? Como preparou. Sim. E eu enfrentei. Ergui a cabeça e estamos aí. Certo. Vamos lá, então. Foi então aí que você contou que aos 15 anos surgiu o convite da sua irmã, da Angélica, né, para trabalhar no fórum. Mas o que passou na sua cabeça naquele momento? Você sentiu que era o início de uma vida completamente nova para você? Doutora, naquele momento eu tinha uma alegria que eu falava assim, eu vou conseguir ajudar meus pais. Porque às vezes eu queria um lanche no intervalo da escola e eu não podia. Né? Tinha algumas limitações. Às vezes a minha mãe fazia um sacrifício e me dava um dinheiro para mim comer um lanche. Mas quando não era regra. Não era regra, não, jamais. Só era muitas exceções. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, cara, agora eu vou deslanchar. Eu falei assim, agora o mundo é pequeno para mim. Ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu sou muito curiosa nas coisas. Então, se a gente está conversando aqui, pode ter certeza que eu sou muito observadora. Eu começo a observar. Então, às vezes, eu pego as coisas muito fáceis. Então, faltou alguém não, eu vou lá e substituo. Eu já tenho aquilo essa uma coisa nata Isso. Então, eu sou muito, muito curiosa. E quando eu fui trabalhar com a Angélica é fonte de inspiração de trabalho para qualquer pessoa. Sabe? Eu falo o volume que a minha irmã trabalha. Sim. Você entendeu? O volume é uma pessoa que ela admirável. Trabalha, o que ela é, mãe de 3 filhas, sabe? Cuidou das filhas dela como cuida até hoje, sabe? Então é um exemplo de pessoa também de foco, de trabalho, de determinação. E fé. Então ali, depois que eu saí de pertinho da minha mãe, eu tive ela como minha referência.
sabe? Então ali, tanto é que a gente era parceira de trabalho, quando precisava varar a noite trabalhando, nós varávamos a noite trabalhando. A gente tinha que dar conta, né? O que a Angélica sempre pregou para nós que trabalhávamos com ela? A gente precisa trabalhar. Os processos para nós eram todos iguais, a gente tinha que dar conta de todos. Não era porque um era justiça gratuita, o outro era pago. A gente não tinha distinção. Sim. A gente sempre tratava os processos todos iguais e tentando fazer o giro o mais rápido possível para dar uma resposta a todos aqueles que esperavam resultados daqueles processos. Né? Então, ali eu também tive uma fonte ali de trabalho mesmo, de coragem, de determinação, de que é possível. E ali foi onde eu me deslanchei no trabalho. Sim, que bacana, doutora. Vamos lá. Começar a trabalhar tão cedo significou abrir mão de parte da adolescência, na sua visão? Doutora, eu acho assim, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha 15 anos, né? Tava de 14 por 15 anos. Eu aproveitei muito a minha infância. Sabe, que nem eu falei, eu era menina de rua, de ficar brincando, de pular fogueira à noite, de ir para casa à noite só para tomar banho. Eu falo, e depois, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente que já tínhamos, as amizades eram as mesmas que eu tenho hoje, né? Então a gente criou um elo e a gente fazia a nossa juventude nos finais de semana. Ah, então você não perdeu. Não perdi. Eu falo que eu aproveitei todos os momentos que eu pude aproveitar. Tá. Então, assim, olhando para trás, você sente que não perdeu em relação à questão da maturidade, a responsabilidade. Você ganhou com isso. Eu falo assim, eu não falo que eu perdi, sabe? Eu fui ganhando aos poucos. Experiências. Né? Então, dentro daquilo, é claro, eu brincava na rua, então eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter uma outra visão, eu tinha que ter uma postura diferente, né? Então, aí eu falei assim, olha, então agora isso já não é mais para mim, isso já foi, né? Então, eu comecei a ter uma visão diferente das coisas, daquilo que estava me proporcionando. Entendi. Mas a gente sempre nos reuníamos, né? Eu estudava à noite ainda, então a gente ia para... Não teve perda? Não, do meu ponto de vista, não. Tá. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a decisão de ir para os Estados Unidos, certo? Vamos lá. Bom, foi uma decisão muito corajosa, desde já tem que frisar isso, né? Além do sonho da casa e do carro, qual era o maior medo que você carregava ao embarcar nessa aventura? E qual era a maior esperança? Agora você pode contar toda a trajetória, de tudo que você vivenciou lá, de toda a sua experiência. Quando depois de começar a trabalhar, então a gente queria ter eu queria ter minha casa, eu queria ter meu carro. Então daí eu comecei a namorar e eu falei assim, olha, vamos casar. Porque minha mãe não deixava mesmo, a gente era muito regrado para sair, até para questão de namoro. Tal. Então eu achei uma pessoa que deu certo, vamos casar, então vamos. Casamos, e depois, coisas de 6 meses, eu tinha um primo, não era primo meu, né? Era primo do meu cunhado, do Roberto, que estava lá nos Estados Unidos. Que ano que era isso? Era 2003. E daí ele falou assim, olha, vem pra cá. E esse primo do Roberto é casado com uma prima minha, né? E eles estavam lá. E ele falou assim, vem pra cá, aqui assim, é bom, vocês vão conseguir e tal. E na época, o meu esposo, ele fez uma aventura maior, ele foi pelo México, né? Ele fez uma travessia um pouco mais drástica, né? Demorou ali quase 60 dias para fazer a travessia. E eu fiquei. Então ele foi e eu fiquei trabalhando. Eu falei assim, olha, então você vai, porque a gente faz muitas despesas, né? A gente não tinha. E fiquei trabalhando. E ele lá, até ele chegar lá, eu correndo, trabalhando. Eu me lembro até que o volume de gasto era tanto, que era a Ana Lúcia Pintinha, não sei se a senhora se recorda, era uma psicóloga da usina. Já ouvi falar. E eu trabalhava no fórum durante o dia e eu fiz inscrição para trabalhar na usina na parte da noite. Porque eu precisava, de alguma forma, não podia deixar aquilo do jeito que estava virando uma bola de neve. E eu fui para a entrevista e ela tinha ali algumas coisas que ela fazia no fórum. Eu falei assim, Fran, eu não vou deixar você fazer isso. Eu não vou deixar. Eu falei assim, mas eu falei, eu preciso trabalhar, eu vou dar conta. Eu falei, pode ficar tranquila, eu vou dar conta do trabalho. Ela falou, não, eu não tenho dúvida do trabalho, eu vou falar por você, eu não vou deixar você fazer isso com a tua vida.
Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos também. Entendeu? E aí comecei a preparar a minha documentação para ir. Na época era a doutora Franciele, aqui em Paranacite, a juíza. E daí a gente comentando ali nos corredores do fórum, ela até fez uma declaração de que eu trabalhava ali para levar para o consulado, para a gente tentar o visto. E eu consegui o visto. Então eu fui legal, né? E falei assim, olha, confesso para a senhora que eu fui sem pensar. Eu só queria, já meu esposo estava lá, eu falei assim, eu também vou para a gente ter uma vida melhor. Eu sabia que aqui ia dificultar um pouco mais. Ia demorar um pouco mais. E ali eu tinha uma esperança de ter um resultado um pouco mais rápido, sabe? Eu me conhecia, né? Então eu falei, para mim não tem limites, eu não falava inglês, então eu não sabia de nada. E embarquei e fui embora. E cheguei lá em agosto. Eu cheguei em agosto de 2004, nos Estados Unidos. Ele já estava lá mais? Já estava lá. Ele já estava lá 6 meses, mais ou menos 6 para 7 meses. Porque ele ficou 2 meses no México. E daí chegamos lá, Estados Unidos é assim. A gente morava em 4, né? Tinha 2 amigos deles que ele já tinha, que são os meninos ali de Santa Catarina. E a gente lá é aluguel por quarto. Então cada um alugava um quarto no apartamento e rachava tudo, as despesas. E eu fui lá. Eu me recordo, assim, do dia que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei 7 dias sem trabalhar. Só. Depois, até o dia que eu vim embora, um dia antes eu trabalhei. Né? O meu primeiro emprego, quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar num lava-jato. Né? Então, tem essa questão aqui dos 3 empregos, depois você vai falar. Eu fui trabalhar num lava-jato, ali comecei a me apaixonar por carros. Eu sou super apaixonada por carros. Sim. Então eu ia, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. Então eu ia a pé, fiz ali o primeiro mês a pé, todo o percurso, ida e volta, ia, trabalhava. Lá era por hora, né? A gente ganhava por hora. Então eu saía de casa às 6h30 da manhã para chegar lá umas 7h, 8 horas, para na hora que abrir, eu ser a primeira que estava lá para bater o ponto mais cedo. Também, que chegou primeiro, entrava primeiro. Sim, entrava primeiro, né? E daí fui. E foi indo, fiquei trabalhando ali, trabalhava 8 horas por dia na primeira semana, e lá a gente vai conhecendo muitas pessoas. Então passa um, passa outro, um simpatiza com o outro. E aí eu fui me ramificando para mais funções. Né? Então eu comecei no Lava Jato, aí à noite eu ia limpar cinema, limpei salas de cinema à noite alguns meses. Né? Depois eu tentei sair do Lava Jato e fui para faxina. Tinha uma colega minha que falou, vamos para faxina dá mais dinheiro e tal. Eu falei assim, vamos fazer a experiência. Mas confesso que não me agregou. É algo... A sua praia. Eu tinha rinite alérgica. E daí, quando eu comecei a trabalhar fazendo faxina, muito pelo, casas que tinham muitos animais, aquilo ali não me fez bem. Aí eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Deixa eu ficar lá com os carros. E fiquei com os carros. E depois que eu saí do cinema, eu trabalhei numa fábrica de chocolates também, que era de madrugada. Né? A gente ia de madrugada. Chegou a ter 3 empregos concomitantes? Sim. Olha, eu trabalhava... Pra você ver, eu trabalhava no Lava Jato. Eu chegava do Lava Jato, quando eu estava nos 3 empregos, eu saía às 5. Eu chegava em casa, aí eu ia pro cinema, para salas de cinema. 10h30, mais ou menos, liberava pra gente limpar, 11 horas. Salas de cinema, em média, 3 horas. E depois eu já pegava ali das 3 às 6, 7 da manhã para estar fazendo na fábrica de chocolates. Eu fui nesse embalo extremo 6 meses. Que foi o período para poder arcar com todas as despesas que a gente tinha feito para poder viajar. Né? De passagem, de tudo, de todos os custos. Aí depois desses 6 meses, a gente tava, e daí eu tive, até me recordando, no domingo a gente tava em casa, eu recordando que como que Deus é na nossa vida. A gente tava naquele embalo, e eu saí da fábrica de chocolate nesse dia à noite, de madrugada. E lá, quando a gente vai pegar, lá nos Estados Unidos, a gente chama de 95, é a 95, né? É a via principal. Que cidade que é que você... Eu tava em Pompano Beach, Deerfield Beach, Fort Lauderdale. Então ali é toda uma região onde se concentra muitos brasileiros. Que fica no estado de... Na Flórida. Na Flórida. Então, nesse dia, eu saí da fábrica de chocolates, doutor, e daí eu rodei, eu já tinha um carro, eu rodei o carro na saída.
E aí eu parei, sabe? Falei assim, olha, se fosse mais tarde, eu não sobreviveria. E aí eu falei assim, ó, agora chega. Então, eu acho que agora é hora de dar um time. Vamos devagar com a dor. E aí eu falei assim, eu vou focar numa coisa só. E aí eu tirei todos esses outros serviços à noite e fiquei só durante o dia. Fiquei só durante o dia. Então, no começo Você já tinha dado também uma pausa nas dívidas? Já, porque daí já tinha acabado, né? Já fazia 6 meses, a gente já tinha acabado. E aí, aqui, o meu caixa aqui era Angélica. Então, tudo, a gente trabalhava de segunda a sexta, lá a gente ganha por semana. Então, você trabalha na segunda, na sexta-feira você recebe. De segunda a sexta. Então, quando eu recebia, eu já saía do meu trabalho, eu já passava na casa de câmbio e já mandava o dinheiro. E aí, aos sábados e aos domingos, eu trabalhava numa lanchonete de brasileiros lá. Porque esse sábado e domingo que eu trabalhava lá, era o custo da gente lá, porque eu não tinha uma vida lá muito, muito regrada, a gente era muito econômico, então a gente não saía para lugar nenhum, né? A gente saía à igreja, aos domingos a gente ia à igreja de manhã, e depois eu trabalhava o sábado e o domingo para poder nos sustentar ali. E durante a semana é o dinheiro que vinha para cá, porque a gente tinha um sonho da casa própria, o sonho do carro, né, de ter as nossas coisinhas ali. Então a gente tinha que ter foco e objetivo. E aí foi assim que nós fizemos lá. E num determinado... Aí eu comecei a me apaixonar por carros. Vou só contar bem rapidinho essa. Pode contar. Porque assim, tinha um senhor que todos os domingos ele ia lavar uma caminhonete. Era uma Dodge Ram, duplo rodado atrás. E o nome dele é Jurandir. E ele chegava e a caminhonete dele não podia passar na máquina, porque ela era muito grande. Então tinha que ser lavada à mão. E todos os domingos, como eu percebia que todo domingo cedo ele chegava lá, eu era a primeira a chegar no domingo cedo. Então daí eu já bati o cartão e ia lavar a caminhonete dele. E eu gostava, alisava mesmo, deixava ali. E um certo dia ele me chamava de menina. Ele falou assim, menina, você não quer vir trabalhar comigo? E num primeiro momento eu fiquei meio receosa, porque, cara, não conheço, né? Como é que eu vou trabalhar assim? E aí eu falei, cara, eu tô aqui no outro mundo, do outro lado do mundo. Se eu não arriscar, eu não vou. E ele falou assim, ó, faça essa experiência comigo uma semana. Se você não quiser, você volta pra cá. Eu te pego na tua casa, eu te deixo na tua casa. E aí eu falei assim, eu vou aceitar. E só que era pra trabalhar na construção civil. E ele falou assim, olha, só que assim, nós vamos trabalhar na construção civil, mas eu quero uma mulher na minha turma, porque é só pra limpeza. Então você vai só pra limpar. Lá eles colocavam aquelas janelas anti-impacto, anti-furacão, né? Só em prédios a gente trabalhava. Então você vai só limpar. Então vai limpar ali onde sujar, ótimo. Tá bom pra mim. Trabalhei uma semana que falei, meu Deus, o melhor serviço do mundo. E aí eu saí e fui ficar com ele. Fiquei com ele, aí fiquei até vir embora, fiquei com ele. E ali ele foi me ensinando justamente isso que eu carrego, o que eu quero, eu posso, eu consigo. Então eu ficava observando o que o ajudante dele fazia. Então eles trabalhavam, eram em 3, era ele, mais um e eu. E aí eu ficava observando. Aí o outro ajudante faltou, ele falou assim, menina, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, olha, eu posso te ajudar. E aí fomos, então daí eu ajudava ele a pegar as janelas, eu dava uma furadeira, eu dava um parafuso e limpava. E eu fui fazendo até ele falou assim, Fran, e a gente conseguia um serviço que a gente fazia a semana inteira, nós fazíamos em 2 dias e meio, sabe? Ele falou assim, Fran, eu vou montar outro grupo. Eu falei assim, mas como? Não, você vai cuidar de outro grupo. Eu falei assim, não, você tá doido. Eu falei assim, eu não sei falar inglês. Né? Quando eu cheguei, assim que ali no período de 6 meses, eu aproveitei e tirei a carteira de motorista. Então, as minhas amigas que a gente fizemos as amizades... A daqui não vale lá, não, tem que ser de lá. Aí lá, como eu tinha visto, eu estava dentro da permanência. Aí eu fui lá e fiz os testes e fui aprovada. As meninas, elas falam assim, elas me moldaram, sabe? Eu falei assim, eu não sei falar inglês, como o cara vai mandar eu virar, como é que eu vou fazer? Então, eu falei, vem cá, nós vamos te treinar. Eles só falam isso, eles não falam nada mais que isso. Se falar alguma coisa, você fica quieta. E aí elas me ensinaram, quando vira pra direita, vira pra esquerda, vira em 3 pontos, dá ré. E eu fui e fiz, passei. E, céu. E aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, opa, eu preciso estudar. Aí eu me matriculei numa escola pública lá. Então eu trabalhava de dia com ele e à noite eu ia pra essa escola pública. Aí ele falou assim, Fran, e agora? Como é que tá?
Eu falei assim, ó, cara, eu não tenho medo. Se eu errar, eu te ligo, você fala no viva voz com o cliente. Falei pra ele. Ele falou, então tá bom. Aí, o que ele fez? Ele pegou, nós montamos 2 grupos. Eu fiquei tomando conta de um grupo, ele tomando conta de outro grupo. Nisso, ele falou assim, ó, vende o teu carro, você não vai precisar mais de carro, você não vai precisar mais de nada, porque eu vou te dar o carro vai ficar com você, sabe? Eu falo que ele foi meu pai lá nos Estados Unidos. E eu falei assim, cara, eu vou. E a gente trabalhava com muito idosos, né? Ali, pro lado da Flórida, ali, até Miami, tem muito idosos. E as senhorinhas me ajudavam muito no inglês. Porque daí ela chegava e perguntava, você é casado? E eu não entendia. Daí elas iam meio que desenhando pra mim e eu fui pegando o gosto. E quando a gente montava o grupo, então eu saía de manhã, pegava os meninos pra trabalhar, era só eu de mulher. Pegava os meninos e a gente já tinha ali o relatório do dia e íamos fazer o serviço. E dentro desse serviço, eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre falava pros meninos, olha, tudo depende de nós. Então, se quer ir embora mais cedo, vamos juntar todo mundo, a gente trabalha e vamos embora. Então, todo dia, 2 horas da tarde, nós estávamos com os nossos serviços do dia encerrados. Você tinha já esse espírito de liderança? Sempre tive. E assim, eu gosto de estar junto, eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de mostrar, sabe? Por assim, olha, a gente tem que trabalhar, mas é assim que a gente tem que fazer. Vamos fazer assim, eu te ajudo, você me ajuda, né? Dentro do nosso grupo, ninguém era mais que ninguém, né? Então, às vezes, eles ficavam lá, eu ia limpar, eu voltava. E o meu patrão sempre falava, não é para você fazer nada, é para você tomar conta. Não, aí não é eu. Eu falava assim, aí não é a Fran. Eu falei assim, não, daí não é a Fran. Eu falava, a gente chamava ele de Jura. Você jura? Aí não é eu. E ele era brasileiro? Ele era brasileiro de Curitiba. Olha só. Era de Curitiba. E aí a gente criou esse vínculo. E eu fui ficando. A gente foi montando grupos e grupos. Aí eu fiquei só com esse emprego. Aí ele já falou assim, ó, você vai parar de tudo, eu vou te remunerar de uma forma que você não vai precisar mais trabalhar de outra coisa. E quando foi pra vir embora, ele falou assim, você tem certeza, menina, que você vai embora? Não vai embora, fica aqui. Aí já era pra gente vir em agosto, de agosto foi pra setembro, de setembro foi pra outubro. Aí eu falei assim, olha, Júlia, me desculpa, agora não dá. Dezembro eu vou embora. Você ficou quantos anos lá, Fran? Fiquei quase 3 anos, mas eu vim embora em dezembro de 2007. De 2007. Então, fiquei 3 anos e pouquinho lá. De agosto de 2000. Parece uma eternidade, né, Parece Fran? uma eternidade. Estando em outro lado do mundo. Assim, a gente tinha a dificuldade na conversa. Você tá num lugar, todo mundo falando uma coisa, você não entendia, né? Tem até um episódio que eu conto pra todo mundo, que foi quando eu falei, gente, você tem que saber o mínimo de inglês. Os meninos chegavam em casa, hoje nós comemos, chamava Pollo Tropical, o lugar do restaurante. E nós pagamos, nossa, super barato. E quando eu trabalhava no Lava Jato, eu só comia miojo. Então, porque tinha um posto de gasolina, então a gente chegava no posto de gasolina, não precisava falar, pegava o miojo, que era o Cup Noodles, colocava no micro-ondas, saía e comia. Então, 6 meses eu fiquei, durante o almoço, só no Cup Noodles. Então você emagreceu? Só no Cup Noodles. E aí, eles falavam, eu saí um dia do trabalho e falei assim, eu vou passar nesse tal de Pollo Tropical, porque eles comem lá, eu vou comer também. E passei. Aí chegou no drive-thru, eu pensava que era igual o McDonald's, Burger King, fala o número e vem, né? E a atendente começou a perguntar. Não sei o que. E eu, não. Foi pra frente. Deu 99 centavos. Eu falei assim, nossa, por isso que os meninos comem aqui. Peguei, levei pra casa, peguei pra levar pra viagem. Cheguei em casa, doutora, que eu abri, só veio a mandioca. Eu falei não pra todos os opcionais. Nossa, quer arroz? Não. Quer feijão? Não. Quer salada? Não. Quer carne? Não. Aí depois daquele dia eu falei, não pode ser assim. Então, assistia muito desenho. Desenho ajuda muito a gente a ter um pouquinho da habilidade. De compreensão ali. Isso. Então, assisti muito desenho e o pessoal ia ajudando um ao outro. Mas são coisas que vai ficar na memória. Sem contar que nós passamos lá um dos piores furacões que os Estados Unidos já teve. Foi o Katrina. Nossa, me lembro. E você estava... No Katrina, a gente estava lá, nós ficamos 15 dias, mais ou menos, sem comunicação nenhuma. Meu Deus do céu. Então, foi experiências que ali eu aprendi, doutora. Assim, é algo muito importante que eu gosto de frisar. A gente dá valor. Que a gente tem tudo.
porque às vezes eu chegava para almoçar e não tinha uma carne. Ah, mãe, hoje não tem carne? Ah, mãe, hoje o arroz é esquentado? Ah, mãe, hoje... Sabe? E quando você tá fora, você fala, meu pai, como eu queria aquele arrozinho, podia ser de uma semana da minha mãe. Sim. Como eu queria que minha mãe fritasse um ovo para mim aqui agora, sabe? Então ali eu aprendi a dar muito valor. Sim. Muito valor a nível de família, muito valor a nível de vida, muito valor a nível de pessoa, sabe? Que ao mesmo tempo que a gente é tudo, a gente também é nada. Então, quando a gente se une, quando a gente forma foco, quando a gente cria objetivos, aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Então, ali eu aprendi desacelerar para as coisas mundanas, né? E focar mesmo em sonhos. Fran, de todos esses relatos aí em relação aos empregos que você teve, foi o emprego com o seu Jura que você mais aprendeu, que você mais obteve experiência, que você mais gostou, que você mais se realizou? Sim, sim. Foi ali onde que eu mais me realizei. Eu gostava, sabe? Eu gostava. Levantava de manhã com sangue no olho para poder pegar a turma, para poder ir trabalhar e chegar em casa. E no final ali você ser recompensado. Então ali era um maior, assim... Então eu trabalhei e eu fui recompensada por aquilo que eu fiz de uma forma totalmente satisfatória. Uma gratidão, né? Uma gratidão. Então era muito gratidão. Então ali, ele veio aqui algumas vezes já, o Jura. Sério, depois Fran? que eu vim embora, ele veio uma vez. 2 vezes ele veio, nós conversamos. E depois ele voltou para lá. Na época, ele era solteiro lá. Na verdade, ele era divorciado, ele tinha uns problemas dentro dos Estados Unidos com uma família dele lá. E ele tinha uma filha que era a minha idade. Entendi. Então, a gente teve uma conexão muito forte ali de pai e filha mesmo, sabe? Então, eu tinha ele como meu paizão, sabe? Ele era carecão, tudo. E ele me tinha como filha mesmo. Então, depois ele veio aqui, a gente conversou. Agora já faz um tempo que eu perdi o contato dele. Ele deve estar hoje com uns 80 e poucos anos. Sim. Fran, que relato, que história de vida. Quero perguntar para o internauta que está nos assistindo aí agora. Você teria essa coragem que a doutora Fran teve de largar tudo, não olhar para trás e em busca de um objetivo, de um futuro melhor? Você faria tudo o que ela fez? Preste atenção que tem mais coisas ainda por vir. O ápice da jornada nos Estados Unidos. Voltar e se deparar com a casa pronta. Me conta em detalhes essa emoção de, ao chegar no Natal em 2007 e ver materializado o fruto de tanto sacrifício. O que mudou dentro de você naquele exato momento? Olha, como eu disse ali no começo, nós só mandávamos o dinheiro para cá. Então a minha irmã, meu cunhado, a Angélica e o Roberto, era quem fizeram tudo. Eram os guias. No começo, eles mandaram alguma... primeiro a gente comprou a data, aí depois eu falei assim, olha, vamos fazer um projeto. Então eu vi só o começo do projeto. Depois eu já não vi mais nada. Então, porque daí eles mantiveram um segredo total, sabe? Nem a cor da casa eu não sabia. Eles tamparam tudo de tapume. Eu perguntava para as minhas amigas, ninguém falava. Um falava é azul, o outro falava é cinza, o outro falava, sabe? Eu acho que meio que combinado. E daí nós chegamos no Natal. E no dia 25 de dezembro, eles foram buscar a gente em Londrina. Nossa, que presente de Natal. Então daí nós fizemos toda aquela festa, e daí eles... Toda aquela emoção de olhos fechados, sabe? E chegou assim, na hora que você abre os olhos ali, que você se depara com aquilo. Para mim era a minha mansão, era o carro na garagem. Ali eu vi... valeu a pena. Traz a lembrança na cabeça, assim, tudo que eu fiz tá aqui. Valeu eu tô vendo. Valeu a pena. Né? Quando a gente quer, a gente pode, a gente conquista. Tanto é que quando nós viemos, o fato da gente vir, a gente não tinha móveis. Então a gente só tinha a casa e o carro. Né? Os móveis é alguma coisa que foi feito planejado, mas em si, estava tudo cru. Nós chegamos em dezembro, e com essa emoção toda, e falamos, não, agora nós vamos ficar aqui, não vamos dormir no chão. No outro dia fomos atrás de um colchão, para ali já se instalar. E aí eu fiquei o janeiro parado, e no fevereiro eu voltei a trabalhar novamente com a Angélica no fórum. No fevereiro eu já falei, não posso parar.
Não posso parar, vamos continuar a vida. Foi quando eu voltei, doutora, que eu falei, eu preciso estudar. Sabe? Eu falei assim, agora eu preciso me dedicar a alguma coisa, né, para mim poder voar um pouco mais alto. E aí eu falei assim, olha, comecei em fevereiro, quando foi, fiquei bastante tempo ainda, fevereiro, eu comecei a estudar em março. Meu Deus, foi... Comecei a estudar em março. Isso que ano? 2008. Eu cheguei em dezembro de 2007, 2008. E aí eu falei assim, não, vou estudar. E aí vem mais embate, porque nós viemos embora, eu não vim com caixa. Então não tinha, o dinheiro que tinha a gente fazia, agora nós vamos trabalhar e vamos viver aqui. Pronto, né? Eu trabalho de um lado, eu trabalho do outro. E aí eu falei, mas tá, eu vou estudar, mas eu vou estudar como? Como é que eu vou fazer? Então, assim, faculdade pública, fiquei quanto tempo sem estudar que eu tava? Aí acabei fazendo vestibular numas escolas, numas faculdades particulares, fiz no Sesumar e fiz na Faculdade de Maringá. E ali eles deram ali uma condição melhor na Faculdade de Maringá. E eu falei assim, bom, eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar, o trabalho, eu consigo pagar a faculdade. E aí vinha o dilema da van, porque era van, não tinha van, e era caro. E eu conheci um pessoal de Uniflor, que era quem fazia o transporte, e aí eu me ofereci, eu falei assim, olha, você não quer que eu vou dirigir nessa van? Eu falei assim, eu vou dirigir, não precisa me pagar nada, só pelo transporte, porque eu vou estudar. E aí, na hora, ele falou, não, pode ir, era uma van, olha, uma situação muito crítica, precária. E nós encaramos, e assim, montamos a turma, já tinha uma turma, então esse ano de 2008, eu fui dirigindo essa van, tivemos vários percalços aí, e aí no outro ano, a Angélica falou, olha, eu vou comprar uma van. E daí você mantém aí. Então eu trabalhava de manhã, chegava no fórum às 7h30. Às 7h30, eu tinha das 11h30 a 1h, o almoço, saía às 5h. Então o que eu fazia? A Angélica comprou a van ficava comigo em casa. Então eu saía do fórum, eu já ia pro fórum de van, de manhã. Porque daí na hora do almoço era o tempo que eu tinha para limpar, que eu tinha para abastecer, porque na hora que eu saísse do fórum, eu não conseguia fazer isso por causa do tempo exíguo. Eu saía do fórum às 5h, eu já começava a pegar pessoal nos pontos pra gente ir pra faculdade. E aí eu levava, deixava todo mundo, e eu ficava por último, que eu ficava na Faculdade de Maringá. Aí ia estudar. Eu estudava, eu saía sempre 15 minutos mais cedo do último horário, para poder pegar o pessoal de novo e voltar para casa. Eu chegava em casa em torno de meia-noite, meia-noite e meia. Todos por 5 anos eu fiz isso. 5 anos, eu falo que eu fui aquela universitária que quando eu não tinha aula, eu ia para a faculdade. Então eu sempre ia para a faculdade. Então às vezes quando eu não tinha aula, eu ficava na biblioteca. Então o que eu fazia? Eu ficava assim, vou ficar na biblioteca. Aí eu ficava estudando. Ficava lá estudando. Doutora, e eu posso falar que eu acompanhei um período dessa sua etapa. Teve um período que eu lecionei lá nessa faculdade de Maringá e que eu fui na sua van. Sério? Sério. Eu não me recordo. Eu fui na sua van e depois que eu parei de lecionar, eu fiz um cursinho e fui um período também, um semestre com você. Então, olha, eu sou testemunha ocular de tudo isso que você passou. Você tá vendo? A mulher guerreira tá aqui na minha frente, que é você. A gente ia. Eu gostava também, porque eu adoro dirigir. Até hoje eu sou apaixonada por direção, por carro, eu gosto mesmo. Então eu fazia aquilo com muito amor. Então a gente criou também amizades, né? Ali, depois a Angélica começou com acho que chegou até 4 vans na época, e foi ramificando. E a gente vai fazendo muita amizade, né? Essa amizade que a gente faz ali, a gente tem mais contato com o pessoal que ia da van do que o próprio dentro de casa, né? Então a gente cria uma segunda família ali. E as meninas, os meninos, eu falo que onde a gente se encontra hoje, a gente relembra toda essa história. E que nem eu falo, esforço. Se você quer, você consegue. Você pode, né? Tinha até a ex-mulher afinada, né? É a mulher do Sarrão, de Cruzeiro do Sul, que tinha a Rafa, a filha dela, a Rafa ia na van comigo, e a Rafa levava salgados para vender. E por uma oportunidade, eu também levei. Falei, Rafa, fala pra tua mãe fazer aí também, que eu levo e vendo, né? Já leva, a gente já junta o útil e o agradável. Sim. E daí eu levei, eu acho que, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, um período lá, a gente ainda
vendia os lanchinhos lá no intervalo da faculdade para ajudar com uma coisa, com outra. Né? Então, assim, para mim nada é impossível, doutora. Sim. Sabe, eu tenho, assim, que nem eu digo. Esse foco que você tem. Eu tenho um foco, eu sou muito humilde, sabe? Então, eu gosto muito de conversar com todo mundo, de me expressar com todo mundo. Eu não sou aquela pessoa de erguer a cabeça e não olhar para os lados, né? Então, eu sempre gosto de estar com pessoas, né? Então, nisso é algo que eu tenho para mim, de que eu preciso estar com pessoas. Sim. Tem muitos assuntos para falar com você, curiosidades pessoais. Olha só. Então, eu vou tentar, assim, resumir ao máximo. Tá. Eu queria saber, primeiro, sobre o que a maternidade trouxe para você. A maternidade é algo... Eu tive uma primeira gravidez que eu abortei. Meu primeiro eu abortei. Foi um aborto instantâneo. E depois... Porque assim, eu falava assim, eu quero ter um filho. Né? E quando foi... Para mim, eu me programei. Então, eu falei assim, olha, quando for mais ou menos o último ano da faculdade, eu quero me programar. E acabou dando certo. Mas o sentimento de mãe é algo fantástico, né? Eu falo assim, o Samuel, desde de pequenininho ali, desde a barriga, a gente muda. Nós não somos, não é eu mais, sabe? É ele, não é eu. Então, é ele, somos nós. Né? Isso é um amor que eu não consigo expressar ali o sentimento. Muda tudo, tudo. O seu jeito de andar, de pensar, de falar, de comer, tudo muda. E para mim ali é uma experiência que Deus me mandou, que falou, olha, agora você... Eu sempre fui muito apaixonada por crianças, né? Então minhas irmãs todas têm muitos filhos. Um tem 3, um tem 4, outro tem 3. E a gente sempre era rodeado por crianças. E quando veio o meu, aí eu falei assim, não, esse... Tanto é que daí ele foi bajulado por todos, né? Então, o Samuel é bajulado por todos. A minha mãe me ajudou muito, né? Porque daí eu fiquei com ele só 3 meses, tive que sair para trabalhar. Então, daí a minha mãe quem ficava cuidando dele ali para mim, mas é algo fantástico, fantástico. Eu daria tudo por ele. Que legal, que legal que eu ouvi isso de você. É... A política entrou na sua vida ou a sua vida entrou na política, doutora Fran? Boa pergunta. E nem está no script, viu? Então, doutor, eu acho que foi mais um desafio que eu quis enfrentar, sabe? Eu acho que ela veio até mim, a política. Porque eu recebi um convite na época da prefeita Sueli, se eu gostaria de ser a procuradora do município. E eu não me hesitei. Eu falei, eu quero. Mas, falei, pera lá. Eu não tenho todo o conhecimento necessário. Mas eu me comprometo a me capacitar. Ela falou, não, perfeito, Fran. E eu aceitei, né? Eu fui a primeira procuradora mulher da história de Paranacite. Sim. Né? E foi um desafio para mim muito grande. Né? Nós tínhamos ali, tive como companheira ali de trabalho a doutora Thalita, que é uma pessoa excepcional. Né? A gente criou um vínculo ali de trabalhar mesmo uma com a outra, de dividir tarefas, de uma ajudar a outra. Então, ali eu falo que o período que eu fiquei ali foi algo também de experiência na minha vida, de aprendizado, e que eu conseguia suportar aquilo ali. E eu atendia muito a população. Então, eu já gosto de conversar. Então, daí vinha e a gente conversava, e a prefeita Sueli, na época, falou, Fran, por que você não se candidata? Eu falei, dona Sueli, não é pra mim. Eu falei, não é pra mim, não é pra mim. Não, Fran, vamos, não sei o quê. E assim, ela me deu uma oportunidade de milhões, sabe? Eu acho que eu nunca teria uma outra oportunidade se eu não agarrasse aquela. E eu falei assim, olha, dona Sueli, eu vou. Nada é impossível, eu vou. E fizemos a campanha e deu certo. Fui agraciada, aí a população deu o voto de confiança, fiz o primeiro mandato, e eu falava que eu não ia para a reeleição, então paguei minha língua. Paguei, não, eu vou um ano só. E daí as pessoas, não, Fran, continua, a gente precisa. Aí me coloquei à disposição novamente, e mais uma vez tive o voto de confiança da população e estou aí, desempenhando o meu trabalho com muito afinco. E te vejo longe, com uma estrela brilhante, gigante. Amém. Em você. Amém. Eu falo doutora? Que o meu caminho é guiado por Deus, doutora. Se Deus falar para mim, é aqui que você vai ter que subir, eu subo.
Eu acho que você se tornou assim um grande destaque. Você representa muito bem as mulheres. Você está representando a sociedade como um todo, não somente os seus eleitores, mas toda a população. Então, doutora, eu quero externar a minha gratidão de ter tido essa oportunidade de bater esse papo com você, que foi muito agradável, que foi assim de um aprendizado muito grande para mim, conhecer um pouco mais da sua história, e tenho certeza que para o internauta vai ser também. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade que você nos deu de nos ensinar, né, com a tua garra, com a tua força, com o seu brilho, porque você é uma estrela. Você pode ter certeza absoluta disso. Obrigada, doutora. Eu que fico feliz de poder contar um pouquinho mais da minha história, né? Eu sou uma pessoa muito fechada com a minha vida particular, né? Não gosto de expor muito a minha vida particular. Mas eu que agradeço imensamente o convite. A gente está aí sempre para somar, né? Eu sozinha não sou ninguém. Pode ter certeza que junto, atrás, do meu lado, na minha frente, tem muitas pessoas que me fez essa pessoa que eu sou hoje e que ainda eu falo para todo mundo que vou melhorar ainda mais. A gente ainda é falho em algumas coisas, mas a gente segue em frente. Muito obrigado. Muito obrigada. E você, internauta, que gostou da história da doutora Fran, dessa guerreira, compartilha aí com um familiar, com um amigo seu, com alguém que você conhece do seu convívio, porque é uma história que merece destaque, que merece ser contada e que merece ser reproduzido. E nós estamos aí nas redes sociais, faça sua inscrição no YouTube, estamos aí no Instagram, @RenataSanchesPodcast. Vamos compartilhar e dividir essas histórias. E essa foi mais uma história contada aqui pelo nosso programa de hoje. Doutora Fran, muito obrigada e parabéns pela sua jornada, pela sua história de vida. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Uma salva de palmas. Doutora Fran, ficou Amém. Aqui metade das... Tem muita coisa, né, doutora? E eu falo muito.